1 Reis capítulo 19, versículo 5, o 6 e também o 7. (19, 5, 6 e o 7). Quem encontrou, diga amém. Amém? Encontrou aí? E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te. E o que mais? E que mais? Todo mundo aí, pessoal, me ajuda aí. O que o anjo falou? Levanta. Quem gosta de comer aí, levanta a mão. Quem não levantou, não gosta de comer, pouco. E olhou, versículo 6, e eis que na sua cabeceira estava o quê? Um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: levanta-te. E o que? Come, porque muito longo será o teu caminho. Versículo 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela o quê? Caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte do Senhor. Diga amém. Hoje eu quero estar falando a respeito de duas coisas importantes que pode determinar o nosso viver de vitória ou de fracasso. Hoje eu quero estar falando de vontade. Diga comigo assim: vontade e querer. Diga comigo assim: querer. Às vezes nós pensamos que vontade e querer é a mesma coisa. Não é, irmãos. Hoje nós vamos entender. Porque muitas vezes muitas pessoas têm vontade, ou elas tiveram vontade, e de repente elas já perderam a vontade. A Bíblia aqui fala de um profeta, de um homem que tinha assim uma intimidade muito grande com Deus. Um dia a vontade de servir a Deus, um dia a vontade de querer ser um profeta de Deus saiu do coração dele. E a Bíblia fala que ele corre um dia inteiro, porque alguém havia o ameaçado de morte. E ele corre, ele se cansa. Engraçado que quando ele corre, tentando salvar a sua vida, e ele ali desesperado, a Bíblia fala que ele chega num determinado lugar, ele cansado, ele deita e dorme. Quando de repente um anjo toca nele, desperta ele, e ele olha assim na sua cabeceira, perto da sua cabeça, estava ali um pão cozido sobre a brasa. E o anjo chega para ele e fala assim: come. E ele come aquele pão. E ele volta a deitar e a dormir. Pela segunda vez o anjo chega para ele e diz: olha, toca nele de novo, desperta ele.
e diz: olha, come e bebe, porque muito longo é o seu caminho. Porque Elias estava tanto sem vontade, que ele ora, a oração da pessoa que não tem vontade, da pessoa que perde a sua confiança em Deus. Ele ora pedindo a morte. Ele ora para Deus dizendo: Senhor, eu não quero mais viver. Um homem que não queria mais viver. Mas agora, irmãos, graças a Deus, que Deus não respondeu aquela oração de Elias. Mas agora diz a palavra que ele queria desistir ali. Mas Deus ainda tem muito para você, Elias. Talvez você está aqui nessa noite, talvez por causa de algum problema, por causa de alguma situação. Quem sabe você, algum dia, algum momento, quem sabe hoje, você pensou em desistir, você pensou em parar, você pensou em desanimar. Mas nesta noite o Senhor manda te dizer que você ainda vai longe, que você ainda vai dar certo, que você ainda vai conquistar muitas coisas, que você vai alcançar muitas vitórias. Diga amém. Então bata palmas e diga glória. Elias então ali, ele pega, ele joga a toalha, ele deita, fala: eu não quero mais nada. Quantas vezes nós ouvimos a pessoa: nossa, eu tenho tanta vontade de ter um carro, eu tenho tanta vontade de ter uma casa. Tinha sonhos, mas de repente essa pessoa já não tem mais essa vontade. E é por isso que hoje eu quero estar falando a respeito, vontade e querer. Que não é a mesma coisa. Agora o que acontece? Ele come, ele bebe, e ele caminha 40 dias e 40 noites, com a força daquela comida, até onde Deus queria que ele parasse. E hoje eu falava com os irmãos, interessante, irmãos, que de repente, aquele homem, Elias, um dia orou e disse: olha, não vai chover, Deus. A Bíblia fala que Deus fecha o céu. 3 anos e meio, não choveu. E ele diz: só vai chover quando eu quiser. 3 anos e meio não choveu. Quando ele perdeu a vontade, Deus precisou, olha só, quando ele já não tinha mais vontade, quando ele não queria mais, Deus precisou daquele homem que orou que durante 3 anos não choveu. Só choveu depois que ele orou, depois de 3 anos deu uma grande chuva. Deus precisou de um pedaço de pão para fazer ele voltar a querer. Você está entendendo? Porque quando ele queria, quando ele desejava um pedaço de pão só, não satisfazia ele, mas ele tinha que comer uma padaria inteira de pão. Quantas pessoas que não acreditam mais, quantas pessoas que você fala: olha, você hoje vai comer o pão, você hoje vai
comer o pão consagrado. Deus precisou de um pão para fortalecer Elias. De repente, nós estamos como Elias, estamos tão ruim, a nossa situação é tão crítica, que Deus precisa de fazer, nós vimos numa campanha, para comer um pão, para que nós possamos voltar a querer. Eu tinha vontade de ter isto e aquilo, mas hoje eu não quero mais. Hoje eu não quero mais. E Deus falou: eu vou fazer uma coisa simples, mas para isso você tem que querer. Para isso você tem que querer. Deus quer fazer, mas para isso nós temos que querer, irmãos. Nós temos que querer. O que é querer? Querer é se esforçar. Querer é acreditar. Vai dizendo amém. Você quer ou não quer? Se quiserdes e me ouvirdes. O interessante, coloca aí, Provérbios 1:19. Isaías 1:19. Tem alguém ajudando lá, gente? Está aí, Mateus? O que a palavra de Deus está falando para o povo? Por quê? Espera aí. Por que Deus não está falando? Se você tiver vontade. Porque tem pessoas que têm vontade, mas ela não tem querer. Ela não tem atitude. Você está entendendo? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Quem quer comer o melhor dessa terra? Quem tem vontade de comer o melhor dessa terra? Mas você tem que ter vontade. Você tem que ter querer mais do que vontade. Quanto quer ter um salário de 10 mil reais aí? Levanta a mão. Quem tem vontade de ter? Mas você tem que querer. Se quiserdes. É uma condição. Todo mundo quer. Mas aquele que se esforça, ele consegue. Não adianta só ter vontade. Tem que querer. Jesus estava passando, a multidão com Jesus, e de repente um cego: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para. Quem está me chamando? Um cego ali. Traz ele aqui. O que Jesus pergunta para ele, antes de dar a bênção para ele? Oi? Por que Jesus falou: você tem vontade de enxergar? Interessante. Ele tinha não vontade de enxergar? Tinha. Mas quando ele grita, e as pessoas mandam ele calar a boca, e ele grita mais alto, Jesus falou: ele quer. Você está entendendo? Que queres? Por que Jesus não perguntou: você tem vontade de enxergar? Olha para o irmão e fala assim: você quer mesmo?
Porque tem gente que não quer, irmãos. Você quer ser forte ou quer ser fraco? Não quer ser. Mas o que você está fazendo para a sua fé te fortalecer? Vontade. Todos têm vontade, mas querer são poucos. E nessa noite Deus está mostrando para nós, irmãos, que nós precisamos querer. Querer é ter atitude. Querer é ir para cima. Querer é se esforçar. Não, Senhor, eu quero. Eu quero. Eu quero. A Bíblia fala que em Jerusalém tinha um tanque, que o anjo descia. E aí, Jesus vai ali e tem um paralítico, que há 18 anos era paralítico. Jesus chega para ele e fala assim: o que é que você quer que eu te faça? O que é que você está querendo? Eu estou querendo entrar no tanque. Eu tenho vontade de entrar no tanque, porque quando eu vou, outro entra primeiro do que eu. O Senhor falou: o que você quer? Eu quero que alguém me coloque dentro do tanque. Jesus mostra para ele e fala: aquele que manda o anjo agitar a água está aqui diante de você, e não precisa de você entrar. E nesta noite, meus irmãos, eu vou na igreja, que eu tenho tanta vontade de receber essa bênção, esse milagre. O Senhor vai provar o seu querer, se você quer mesmo. Quem quer mesmo, esforça, irmãos. Quem quer mesmo, dá um jeito. Diga comigo assim: quem quer mesmo, dá um jeito. Quem não tem, arruma desculpa, fica só na vontade. E nesta noite, nós vamos comer o pão. E vamos dizer: Senhor, como o Senhor fortaleceu Elias, me fortalece também. Eu te pergunto: foi o pão que deu força para ele? Foi ou não foi? Foi o querer. Foi o querer se fortalecer. Foi o querer de sair dali, daquela situação, e se levantar. Nesta noite o Senhor está dizendo para mim e para você: é hora de se levantar. É hora de você levantar, meu irmão. É hora de você levantar, minha irmã. E querer, e não esperar, ter vontade. Você tem vontade de trabalhar? Levantar cedo? Com chuva? Não tem, irmãos. Tem. Mas você é obrigado. As contas chegam, aí você tem que querer. É ou não é? Ah, minha vontade é ficar viajando, ir para a praia. Mas tem que ter dinheiro.
né? Queria estar lá até hoje. Vontade, não ir embora. Mas obrigação, o querer tem que correr atrás, irmão. Você tem que ir para cima. Porque senão as coisas não funcionam. Ah, eu quero comprar isso, quero comprar aquilo, quero ter isso, quero ter... Então você tem que querer. Foi isso que Deus mostrou para Elias. Você tem que querer. Porque você já perdeu a vontade. E nesta noite, que esse Deus tenha misericórdia de nós. Que esse Deus venha nos fazer entender que Ele nos criou para ser fortes. Que nesta noite você receba o fortalecimento de Deus, amém, irmãos? Fica de pé no seu lugar.